amor de Deus para vocês, que é uma ferramenta nova, né? Que é um tempo novo que a igreja vai viver em todos os lugares. Então vamos juntos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 31. Esdras, vamos colocar aqui embaixo de novo? Isso aqui pode? Porque eu vou ficar lá embaixo para andar mais perto dos irmãos. Põe aqui embaixo. De noite, se eu não conseguir ficar lá em cima, você coloca aqui embaixo de novo. Obrigado, meu irmão. Aqui tá bom. Vamos ler Êxodo capítulo 31, de 1 a 11. Vamos ler esses 11 versículos. Você vai acompanhar com seus olhos. Obrigado, meus irmãos. E antes de fazer a leitura, vamos ver o que está acontecendo aqui. É bom que quando a gente estiver lendo, os seus olhos vão ter mais imagens do que está acontecendo aqui. Onde nós estamos aqui? Nós estamos com a turma de Israel no deserto. Eles estão voltando lá do Egito e estão indo para Canaã, para a terra prometida. E assim o plano de Deus de se revelar através de um povo que ele escolheu para escrever a Bíblia, que está na nossa mão até hoje, povo que ele escolheu de onde viria Jesus, o seu filho. Nesse momento eles estão voltando do Egito para cá. Como é que eles foram parar lá? É porque tudo começou no capítulo 12 com o avô deles, o patriarca que chamava Abraão, que teve um filho que se chamava Isaac, e esse Isaac teve 2 filhos gêmeos, um chamava Esaú e o outro chamava Jacó. Jacó teve um encontro com Deus tão poderoso que o nome dele foi mudado. O nome dele significava traidor, ou aquele que vai te passar a perna, e a vida dele foi mudada, e o nome dele foi mudado para Israel, um príncipe de Deus que luta com Deus e vence. É desse personagem da Bíblia que Deus coloca um nome no seu povo. O povo de Deus é o povo de Israel. Esse personagem da Bíblia teve 12 filhos, e nem ele nem os seus filhos sabiam que os 12 filhos não eram somente filhos, eram tribos. É como se fosse um país com 12 estados: Issacar, Benjamim, Zebulon, Naftali, Dan, e essa turma toda, Levi, Simeão, lá do Antigo Testamento. Eles viraram o povo de Deus, os 12. Teve uma confusão enorme entre eles, porque um filho era preferido. Pegaram esse menino, arrumaram uma confusão com ele, mentiram para o pai, dizendo que ele tinha possivelmente morrido, porque quando eles voltavam para casa, encontraram a roupa do menino no chão, suja de sangue. Nada, eles é que passaram a roupa num sangue de bode, pegaram o menino e venderam ele para uma caravana de midianitas que estava passando. O seu Jacó, Israel, que já estava meio cego, pegou a roupa, reconheceu que era do filho e caiu na trama. Os anos se passaram, mais de 17. Deus escrevendo uma história impressionante na vida daquele rapazinho de 17 anos, que foi parar lá no Egito, foi vendido como um escravo na praça, para a casa de um general lá do exército do Egito. A dona do general arrumou uma confusão doida, dizendo que o menino tentou agarrar ela, e o menino não tentou agarrar. O menino foi preso, parênteses, o general Potifar, ele não acreditou na mulher dele, tá? Isso não está na Bíblia, mas eu estou te dando parênteses aqui. Ele não acreditou na mulher dele, eu vou te falar por que ele não acreditou. José era tão extraordinário, que na hora que a dona falou para o seu Potifar que ele tentou agarrar ela, Potifar não tinha imagens, não tinha câmera, mas ele não acreditou na mulher dele. Por que ele não acreditou na mulher dele? Porque ele mandou prender José. Se ele tivesse acreditado na mulher dele, ele não mandava prender. Ele mandava matar. Ele olhou para a mulher dele: tá bom,
Ele já conhecia aquela encrenca. Ele já sabia da piruagem dela. E ele conheceu José, um rapaz espetacular. José ficou preso com a turma lá, daqui a pouco está ajudando o carcereiro, conversava com todo mundo. 2 prisioneiros do rei foram cair na prisão, porque aquela prisão não era qualquer prisão, era a prisão que ficava debaixo do palácio, onde eram presos somente os funcionários do governo. Não era uma cadeia como as outras. Por isso que foi parar na cadeia o copeiro do rei e o padeiro do rei. Então ali era uma espécie de papuda de Brasília. Só ia para lá a turma diferente. Eu estou contando isso tudo para te fazer lembrar como é que eles foram parar no Egito. Os 2 estavam tristes, e o José chegou. Falou assim: por que vocês estão tristes? Aí um falou assim: porque eu tive um sonho muito esquisito na noite de ontem. Eu sonhei e era muito esquisito o sonho. Uma videira muito grande, aí saiu 3 ramos. Aí de repente eu estendi o copo, o ramo espremeu o suco de uva. Aí eu peguei o copo na mão e esse sonho me perturbou. José falou assim: não foi um sonho, foi uma revelação do Deus eterno sobre o que vai acontecer com você nos próximos 3 dias. Os 3 ramos são 3 dias. A videira espremida no copo é que você vai ser restituído ao palácio. Eles vão descobrir o que aconteceu lá e vão saber que não foi você. Em 3 dias você vai estar de volta no palácio. O padeiro na hora falou assim: eu também tive um sonho, todo empolgado. E o meu também tem um negócio de 3. Mas eram 3 cestos com pães daquilo que eu faço. Estava na minha cabeça. Só que no 3º cesto, aves de rapina, uma espécie de corvos ou urubus, que comem carne morta, estragada, pousaram e começaram a comer. O que significa o meu sonho? Todo empolgado, já que o do outro foi bom, o meu também, só que o dele lascou. José falou assim: o seu sonho também não foi um sonho, foi uma revelação do Deus eterno. O seu sonho também são 3 dias. Só que daqui a 3 dias eles vão descobrir que a confusão que aconteceu lá em cima foi você que fez. E eles vão matar você. Tal qual ele falou, aconteceu. Aí quando vem buscar os 2 que eles estão saindo, ele pega no braço do copeiro e fala assim: quando você chegar perto do seu rei, interceda por mim. Eu estou aqui injustamente. Eu não fiz nada. Se puder fazer alguma coisa para me ajudar a sair daqui. O copeiro falou assim: claro, José, conta comigo. Hashtag tamo junto. Tamo junto? A Bíblia diz que quando ele voltou, esqueceu. Alguém já esqueceu de você? É ruim, né? A pessoa tem o poder para ajudar a gente, esquece. Esqueceu. Passou 2 anos. Gente, 2 anos para quem está dentro de uma cadeia. Pastor, como é que é? Não sei, nunca foi preso, mas deve ser ruim demais. Passou 2 anos, o moço nem lembrou. O faraó todo nervoso lá em cima. Porque teve um sonho muito maluco. E ninguém conseguia interpretar. E o copeiro servindo, viu a confusão. E o faraó brigando com todo mundo, ameaçando todo mundo. E o copeiro servindo, lembrou de quem? Chegou perto do rei: o senhor me dá licença. Aquela vez que o senhor me mandou prender acerca do caso do padeiro, eu conheci um prisioneiro hebreu. Ele está na cadeia ainda. Ele interpreta sonhos. Ele vai interpretar o sonho do Senhor. Mandou chamar o José na hora. O José subiu,
que o senhor sonhou? Aí sonhou 7 vacas, 7 espigas, gorda, magra, come. José vira e fala: não é um sonho, é uma revelação do Deus eterno do que vai acontecer nos próximos 14 anos. Nós vamos entrar em 7 anos de profunda fartura. Economia vai lá em cima, nossa moeda vai disparar, as bolsas vão para cima. Só que depois virão 7 anos de tanta fome que vai comer todos os primeiros 7 anos. Vai ser uma crise mundial tão grande que vai destruir os 7 primeiros anos. Aí o José interpretou e ainda deu um conselho. O senhor só tem uma chance de sair fora dessa confusão. O senhor precisa colocar alguém muito capaz para governar com o senhor esse reino, economicamente falando. E eu acredito que se estabelecer 1/5 de reserva durante 7 anos, esse 1/5 é suficiente para alimentar esse país todo nos outros próximos 7. O faraó levantou: quem eu tenho em todo o meu reino que seria capaz de liderar a minha nação? Que não você, rapaz. Traga o meu anel agora. Você será primeiro-ministro no Egito. Por isso que foi parar o povo todo lá. Na hora que deu fome na terra, os irmãos dele vieram comprar, os irmãos não reconheceram, ele reconheceu, perdoou todo mundo, falou com o faraó: meu pai está vivo. O faraó falou assim: traz todo mundo para cá. Vieram 75 pessoas, segundo o relato da pregação de Estevão, no capítulo 7 de Atos. Aí vieram 75 pessoas da família do José para morar na terra de Gósen, que era Serra Monte, lá em Alto Caparaó. Aí eles moraram lá, morreram todo mundo, se passaram 430 anos, levantou um outro faraó, que começou a ficar com medo daquele tanto de gente que tinha no seu reino, que não era egípcio, começou a escravizar a turma toda, e Deus resolveu libertá-los de lá. Para fazer isso, usou um menino que nasceu, que foi colocado dentro d'água num cestinho. Como é que chamava esse menino? Não, pastor, demorou dar a volta, hein? De vez em quando é bom dar essas voltas, que a nossa cabeça vai lembrando de tudo. Aí o Moisés está trazendo o povo de volta para Canaã. Chegamos no texto, demorou, né? Mas chegamos. Está trazendo o povo todo para cá. Quanto tempo eles iam gastar para sair daqui do Egito e chegar aqui em Canaã? Segundo o pessoal que estuda essas coisas aí, que ajuda a gente, era um deslocamento em linha reta, que lá no mapa, quando você vai olhar onde é que fica o Egito e onde é que fica a região de Israel, é uma linha reta. A turma diz que para sair daqui e chegar ali, com 600 mil homens e aproximadamente 1.200.000 ou 1.500.000 pessoas, que é a conta que a turma faz para ajudar a gente a saber, só contava os homens, 600 mil. Tinha mulherada e meninada. Então o pessoal joga 600 mil numa conta que eles fazem, diz que dá aproximadamente 1.200.000 pessoas. 1.500.000 pessoas. Os 75 multiplicaram, hein? Pensa, 75 da sua família virar 1 milhão. Alto Caparaó vira a capital do leste de Minas, né? 75 em 430 anos virou 1,5 milhão. Esse povo, ao invés de andar 8 meses, foi punido pelo Senhor. Não foi o diabo, não foi, foi o Senhor. O Senhor ficou muito bravo. De vez em quando Deus fica bravo com a gente. E quando Ele fica bravo com a gente, nós estamos mortos. Se Deus ficar bravo com você, você está morto. Você está morto. Mas você está morto. O diabo ficar bravo com a gente é uma coisa. Mas Deus ficar bravo com a gente é outra coisa. Nós estamos mortos. Ele ficou bravo com o povo. Falou assim: não vai chegar em linha reta.
nós vamos dar uma volta. Aí, ó, ia sair daqui, e aqui chegava aqui em Canaã. 8 meses. Deus ficou bravo por causa de murmuração. Toma cuidado. Ficou bravo por causa de murmuração. Quem já leu a Bíblia lembra desses negócios. Foi ficar reclamando. Vai. Mas eu não tenho. Vai. Continua. Continua reclamando. Ele ficou muito bravo. Um monte de milagre, um monte de sinal, um monte de livramento, um monte. E o povo, Deus falou assim, não aguento mais não, chega. Não, parou. Não vai chegar em 8 meses. Anda com eles por aqui, Moisés. Desce aqui, passa aqui por baixo, dá a volta aqui por baixo, atravessa o mar vermelho aqui. Isso, agora sobe, vai. Agora sobe linha reta, vai lá para Cades Barneia, sobe em Cades Barneia, isso. Daqui manda os espias e chega. 40 anos. Quando eu li esses negócios na Bíblia, eu falei assim, Deus tem misericórdia de mim. Eu não quero um negócio que dava para fazer em 8 meses, levar 40 anos, porque o Senhor está me punindo. O Senhor me ajuda. E você acredita que esses negócios continuam acontecendo na vida de crente até hoje? Uns negocinhos que era para resolver em 6 meses, leva 40 anos. 30, 18, 22. Que Deus me livre. E livre você também. Amém? Então, voltando. Deus falou assim, nós vamos construir um lugar para vocês fazerem culto para mim. Enquanto nós estamos viajando junto. Aí vocês param, fazem o culto, monta. Na hora que a nuvem levantar e começar a andar, vocês desmontam tudo e seguem andando. Porque esse negócio todo foi conduzido por uma nuvem. A Bíblia diz que o Senhor estava naquela nuvem. Era tão sobrenatural aquela condução, que o deserto é um dos negócios mais malucos da terra. De dia é temperatura acima de 40 graus. De madrugada é temperatura negativa, no mesmo lugar. Dizem que deserto é um negócio maluco, praticamente impossível de se sobreviver ao ar livre. E Deus não é que guardou esse povo todo nesses 40 anos, porque tinha uma nuvem sobrenatural, que andava sobre eles como se fosse um toldo, de dia, tampando o sol. A mesma nuvem, quando virava de noite, virava um aquecedor da pousada do Bezerra. Não tem explicação uns negócios desse. A galera, não acredito nesse negócio na Bíblia. Eu acredito, dá licença. Como não vou acreditar? Um Deus tão poderoso faz a nuvem virar um aquecedor da pousada do Bezerra. De noite, a mesma nuvem, ela retinha os raios solares e ela virava uma espécie de aurora boreal aquecedora. Aí o pessoal sobrevivia dormindo em tenda, com criança, com filho, com animal, 40 anos. Aí o Senhor falou assim, então nós vamos começar a celebrar o culto aqui no deserto. Ok, Moisés? Ok, Senhor. Esse rapaz vai construir tudo para mim. E apresentou o rapaz que construiu tudo. A gente vai ler agora a história dele, o nome dele. Ali o Senhor já ensinava muita coisa para nós que a gente não pode perder. Chega no Novo Testamento, nós somos a igreja. Igreja não é esse prédio aqui. Igreja são as pessoas que estão aqui agora.
Quando acabar esse culto, a igreja vai embora daqui e o prédio vai ficar aqui. Só que o português faz a gente achar que a igreja é o prédio, é a placa, é a denominação. Não é. Quando Jesus voltar, vai buscar a sua igreja. A igreja vai subir. O que vai subir? Vai ser esse prédio aqui? Vai ser o prédio da primeira lá em cima? Vai ser o prédio da Maranata, da Adventista, da Assembleia de Deus? O que vai subir? Pessoas. Igreja é prédio ou é gente? E nesse texto, Deus já dizia o seguinte: Ele não é adorado pelo povo num lugar que a gente tem que ficar indo lá. Porque nós estamos no deserto, aí monta a tenda aqui, eles adoram a Deus aqui. Desmonta a tenda, eles continuam andando, monta a tenda aqui e adora a Deus aqui. Ué, não tem que voltar e montar a tenda lá? Não, Deus não estava lá? Não, Deus não estava lá. Deus está onde? Em todo lugar. Mesmo a gente que é crente evangélico, nós temos que tomar cuidado, senão a gente acha que Deus está só aqui no prédio. Para a gente adorar, a gente tem que vir aqui domingo. Esse templo de lona aqui do Antigo Testamento já dava uma pista para a gente, que Deus é adorado aonde? Em todos os lugares. Vocês estão adorando Ele nesse lugar, que está crescendo. Só que de repente, vocês podem ficar muito grandes e esse lugar não dá conta. Aí vocês pegam esse lugar todo, vende para outro e vai lá para baixo, adorar Deus lá embaixo. Que apareceu lá um negócio maior, e vocês querem um grandão, louvado seja Deus. Às vezes o povo fala, não, nós não podemos sair daqui, porque Deus se manifestou aqui. Minha família foi batizada aqui a primeira. Não pode agarrar nos negócios como se fosse só ali. Esse templo aqui já era para ensinar isso. Abraão, ele revelava muito Deus na sua época, porque na época de Abraão, todo mundo que tinha o seu Deus, para adorar a Deus, tinha que ir lá nos lugares onde adorava. Aí ia no monte tal, e no negócio tal. Aí apareceu um camarada chamado Abraão e perguntava assim, quem é o seu Deus? Aí ele falava assim, o meu Deus é o Criador do céu e da terra. Onde que você adora ele? Aí Abraão falava assim, aqui. Mas na hora que eu andar para lá, aqui. Aí na hora que eu for para lá, aqui. Você e eu não temos ideia de como Abraão revelava Deus para as pessoas com aqueles altares que ele levantava em todo lugar que ele passava. Porque na época dele, aqui, não só na época do Abraão, até hoje está rolando isso. Alguns deuses para ser adorado, a pessoa tem que ir lá. E o nosso Deus, Ele caminha com a gente. Quando acabar o culto, a gente vai falar assim, Deus, valeu, de noite a gente volta. Nós viemos com Ele para cá. Nós vamos voltar com Ele para casa quando a gente sair daqui. Ele estava comigo dentro do carro e viajei sozinho, nós conversamos muito. Na viagem de volta, nós vamos de novo, nós dois. O nosso Deus é maravilhoso. Aí eles vão construir essa tenda aqui, que já era um sinal disso, que o Senhor, ele acompanha o seu povo. Ele está com o seu povo. Aonde nós vamos. Esse lugar que a gente vai ler chama tenda do tabernáculo, ou tenda da congregação, ou tenda do testemunho. São os nomes desse local de culto de lona, porque tinha que ser de lona, porque eles estavam andando no deserto. Então eles paravam, montavam as lonas, os varais, e colocavam lá dentro todos os móveis e os utensílios do culto que eles iam prestar a Deus. É como se fosse uma espécie de as caixas de som, os instrumentos, o que nós temos hoje. Eles adoravam ao Senhor ali o tempo todo que eles ficavam parados. Quando a nuvem começava a se mover, eles vinham, desmontavam tudo, guardavam, enrolavam, colocavam sobre o lombo dos animais e iam andando, com as lonas e com tudo. A nuvem parava, eles já vinham, montavam de novo o que prestava culto. Tenda do tabernáculo, tenda do testemunho, tenda da congregação, são os mesmos nomes para esta igreja do Antigo Testamento.
ela tinha 3 partes, 3 divisões somente. Tinha o pátio externo, que era onde os israelitas traziam os animais e entregavam para os sacerdotes, e ali eles eram examinados para serem oferecidos para Deus. A parte do meio era o santo lugar, onde eles eram oferecidos, mortos, o sangue era derramado, tudo apontando para o que Cristo faria na cruz do Calvário. E tinha a terceira parte, que era fechada com cortina, e só o sumo sacerdote podia entrar lá. Era a parte mais famosa, que era conhecida como Santo dos Santos. Quem fazia isso tudo era uma tribo só, das 12 tribos, e nós vamos ler aqui agora o nome do rapaz que liderou tudo isso. Ele era um jovem, e ele construiu tudo isso com as suas mãos, e curiosamente ele não ficou famoso na Bíblia. Isso me chama muito a atenção, como que alguém pode, com as suas mãos, trabalhar num dos lugares mais importantes do Antigo Testamento, que é o tabernáculo do testemunho. Um dos objetos, dos utensílios mais importantes do Antigo Testamento se chama Arca da Aliança. Uma caixa de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 60 centímetros de altura, toda coberta de ouro, com 2 argolas nas 4 pontas, 2 de cada lado, com varais de madeira também cobertos de ouro, que eram colocados nos ombros para que 4 pessoas carregassem aquela caixa. Aquela caixa representava a glória de Deus. E a glória de Deus é tão cheia de brilho que ela pode fulminar as pessoas com a sua presença. Por isso que a arca tinha uma tampa chamada propiciatório. A tampa, ela funcionava como a tampa que cobria a glória para que as pessoas não fossem fulminadas. A tampa que cobria o poder para que as pessoas não fossem destruídas. Por isso que a tampa chama propiciatório, porque ela propicia uma condição de você chegar perto da glória e não ser fulminado. Aquela tampa é a redenção da cruz. Aquela tampa é o que Cristo faz na cruz. Ele é o propiciatório. Ele é que é a tampa que permite com que a gente se aproxime de Deus sem ser destruído, sem ser fulminado, o véu rasgado. Entremos, pois, todos no Santo dos Santos com ousadia, como diz Hebreus. Jesus, o Antigo Testamento é cheio de anúncio da salvação em Jesus. A tampa, ela era belíssima, era uma peça belíssima de artista plástico. Ela tinha 2 anjos assentados em cima dela, de cócoras, exatamente como eu estou aqui. E eles tinham as asas viradas para frente, estendidas, e a cabeça virada para baixo, com os olhos fechados, como se nem eles pudessem ficar olhando para aquela glória, um para lá e o outro para cá. Quem fez aquilo com as suas mãos foi esse moço chamado Bezalel, que nós vamos ler aqui agora. Fez tudo com as suas mãos, liderou uma equipe e não ficou conhecido. Eu nasci em um lar presbiteriano, onde os meus pais já eram crentes, e eu nunca ouvi nenhuma historinha de departamento infantil acerca de Bezalel, um sinal de que ele não ficou conhecido. Eu sempre ouvi de Moisés, de Davi com a pedrinha, de vem com Josué lutar em Jericó, Gideão. Eu ouvi a turma toda. Bezalel, nunca. Quando eu cresci, eu fiquei impressionado com o tamanho dele, do que ele faz e a forma como ele passou desapercebido. Não tem nenhuma musiquinha de criança com Bezalel. Bezalel trabalhou com as mãos, fez a arca da aliança. Bezalel, Léu. Acho que eu vou fazer uma musiquinha. Eu vou compor. Bezalel, Léu. Acho que vai ficar bom esse Léu, né, para criança. Eles vão sair cantando da casa. Léu. Vou compor. Porque eu te confesso que eu fico impressionado. Como que alguém participa de algo tão grande e ele passa desapercebido? O nome dele tem um significado muito lindo. El
na Bíblia, sempre é Deus alguma coisa. Israel, príncipe de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Samuel, isto é Deus. Todas as vezes que aparece El, sufixo, prefixo, é Deus alguma coisa. Nos nomes de Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Elohim, Deus dos deuses, El Elyon, Deus Altíssimo, ou no nome de lugares, Betel, casa de Deus, Peniel, face a face com Deus, Bezalel, na sombra de Deus. Olha que nome. Você que não teve filho ainda, vai até colocar no seu filho quando nascer, não vai? Vai não, né? Feio demais. Bezalel, vai dar um apelidinho ruim, não vai? Bebé, Zalel, Zeleuzinho. Não, deixa para lá, não coloca não. Só ouve a mensagem, que é melhor. Acompanha com seus olhos. Êxodo 31, de 1 a 11. Agora a história está toda na sua cabeça. Disse mais o Senhor a Moisés: Moisés, eu chamei Bezalel pelo nome, o filho de Uri, da tribo de Ur. Filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel, da tribo de Judá. E eu o enchi do meu espírito. Enchi Bezalel do Espírito de Deus. Enchi Bezalel de habilidade. Enchi Bezalel de inteligência. Enchi Bezalel de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores, e dei por companheiro para ele a Oliabe, aquele filho de Aizamaque, que é da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis que estão vindo com ele, para que me façam tudo o que tenho ordenado. São eles que vão fazer, olha para você ver, tudo, olha, tudo, da tenda lá de fora até lá dentro, olha aí. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes sagradas dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso aromático para o santuário. Lê comigo esse finalzinho. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Mais uma vez, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Vamos retirar daqui princípios de Deus para uma vida bem-sucedida. Pastor, só sabe que hora que acaba o culto da manhã? Não sei. E não quero saber, já não me falaram, já era. Então, não falaram. Agora não adianta falar não vou nem olhar. Aí, princípio, eu vim de longe, gente, São Paulo, segura a onda aí, ó. Longe. Princípios de Deus para uma vida bem-sucedida. Princípio é aquilo que é importante, é aquilo que é fundamental, é aquilo que deve ser observado, é aquilo que organiza. Princípio é tudo de bom, princípio. O pessoal que quebra os princípios não sabe como que está destruindo a vida. E Deus é o autor mor de princípio, de coisa boa é com Ele. Aqui tem alguns, vamos pegar alguns. Princípios de Deus para uma vida bem-sucedida, estão nesse texto. Coloquei rimando, para a gente até tentar gravar. E no final a gente ora. Primeiro princípio que está aqui, convicção. O que é convicção? Convicção é ter certeza. O que é convicção? Convicção é estar seguro. O que é convicção? Convicção é saber o que é para fazer. O que é convicção? É saber para onde eu tenho que ir. Gente, isso é tudo de bom. Pega a convicção e joga em cima do seu filho de 12 anos. Pega a convicção e joga em cima do seu de 21. Pega a convicção e joga em cima do seu marido. Pega a convicção e joga em cima da sua menina de 15 anos. Convicção, sabe quem ela é. Convicção, sabe o que é para fazer. Convicção, sabe direção. Convicção, sabe. Convicção é coisa boa.
Quando não tem convicção, fica café com leite? Não fica. Quando não tem convicção, não sabe onde ir, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu vou fazer, não sabe se é para casar ou se é para terminar. Dureza. De maneira que, quando a pessoa tem convicção, ela tem mais chance de ter uma vida bem-sucedida. E quando a pessoa não tem convicção, ela tem muito menos chance. A vida vira uma pitimba. Detalhe, mesmo sendo crente. Tem muito crente lascado, gente. Lascado. E o que falta nele não é ser crente, o que falta é convicção de coisas da vida. Não sabe se é para fazer, não sabe se é para comprar, não sabe se é para ensinar, não consegue romper em nada. Como diz lá em Minas, aqui em Minas, não consegue romper num só nada. Onde que está a convicção no texto? Acompanha com seus olhos o versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Moisés, eu chamei Bezalel pelo nome, filho de Uri, da tribo de Judá, para fazer isso. Pronto. Vamos entrar naquele carro daquele filme antigo De Volta para o Futuro e vamos pedir para estacionar lá perto do Bezalel. Na hora que o Bezalel está andando nas montanhas lá do deserto, indo procurar Moisés, e vão perguntar para o Bezalel assim: Bezalel, você está bom? Estou bom. Para onde você está indo agora? Ele sabia sim ou não? Sabia. Você está indo procurar quem para conversar? Ele sabia sim ou não? Sabia. O que você está indo fazer lá? Ele sabia sim ou não? Sabia. Se a gente perguntasse assim: você tem certeza disso? Ele tinha alguma dúvida? Nenhuma, porque quem falou com ele foi o Senhor. No texto que a gente leu, quando Deus está conversando com Moisés assim, Alexandre, eu já falei com o Robson e tal. Então o Alexandre sabe que o Robson já sabe. É assim que o texto está. Disse mais o Senhor a Moisés: Moisés, eu falei com o Bezalel. Alexandre, eu falei com o Robson. Então o Alexandre sabe que o Robson já sabe. O Moisés sabe que o Bezalel, ele não ficou conversando com o Bezalel: Bezalel, você tem certeza? É isso mesmo. Ele chegou cheio de convicção. Uma pessoa cheia de convicção, ela é uma coisa assim, um trator. Ela é um trator na vida. Você e eu precisamos trabalhar melhor na nossa história. Eu como pastor, todos nós. E nós temos um Deus que fala, gente. Nós temos um Deus que conversa. Nós temos um Deus que responde orações. Nós temos um Deus que te ajuda. Eu não sei se eu continuo namorando com fulano. Nós temos um Deus que revela. Mostra para você a encrenca que está do seu lado. Você casar, você está morta. E o homem também, tem muita mulher doida. Eu falo com meus meninos solteiros lá: gente, nós temos que orar. Tem muita gente doida. Fala, até se vocês casarem com uma doida, vocês estão mortos. Vocês só não são doidos porque Jesus consertou vocês. Sem Jesus também, vocês iam dar ruim. Eu encho meus meninos lá de temor em Deus para não ficar escolhendo menininha pela belezinha. Que a Bíblia já avisa há muito tempo: enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme, e está fácil achar, né? Mulher que teme a Deus, está fácil. Está fácil achar menininha de 18, 17 anos. Menino crente, então, está fácil achar. Está fácil. Pode fechar o olho e escolher, Senhor. Mas Deus ajuda. O Senhor ajuda a gente na jornada profissional.
Ele criou você. Ninguém mais do que Deus sabe de que você é formado. Ele colocou uma estrutura em você de habilidade, de criatividade. Você tem uma inclinação para um determinado tipo de coisa, não é à toa, porque o Criador te colocou isso, e nós somos diferentes pra caramba. Tem gente que é fera com matemática, tem gente como eu, que dá graças a Deus que acabou, aleluia. Ainda bem que eu virei pastor, libertação. Não aguentava mais matemática. Mas tem gente que ama, aí vai para o lado da engenharia. Deus me livre de você, Robson. Como que aguenta estudar um negócio daquele? 4 anos, 5 anos, a engenharia foi 10 períodos ou 8? 10, 5 anos, Deus me livre. Fazendo conta, calculadora financeira. Ai, mas tem gente que já nasce com essa estrutura que o Criador colocou. Como que alguém nasce com estrutura de exatas vai mexer com outra coisa? Como que alguém que nasce com estrutura de mexer com gente vai mexer com outra coisa? Alguém que é fera em humanas, é espetacular para lidar com pessoas, para conversar, vai trabalhar num lugar onde ela fica sozinha dentro do escritório. Não vai dar certo. Fica só com máquina, com computador, e ela é fera em relacionamento humano. O Criador sabe disso. O Bezalel tem convicção. Você e eu precisamos ter. Que ele nos ajude. Amém? Vamos pintar uma historinha aqui? Vamos pintar uma historinha de alguém que chega na faculdade, aí vira para o lado e fala assim: e aí, velho, beleza? Beleza. E o curso, está animado? Demais. É o que você quer fazer? É o que eu sempre quis, desde os 5 anos. Conversando com um cara aqui. O que você sabe do curso? Esse curso tem 10 períodos, são 5 anos, e esse curso tem um intercâmbio no 3º ano com a Alemanha, já estou fazendo a minha inscrição, que eu vou fazer o 3º ano na Alemanha, aí no 4º ano eu volto para cá, aí eu já abro porta com as empresas da Alemanha, e eu vou fazer, que legal. Esse cara tem convicção, sim ou não? Convicção, ela pode cair em cima de alguém que não é crente, você acredita nisso? A pessoa, ela é católica, é espírita, ela pode ser um ateu e tem convicção e tem chance de ter uma vida bem. Você está entendendo isso? Que convicção não é uma questão gospel. Como é que é o nome disso, pastor, na Bíblia? O nome disso é graça comum. O que é a graça comum? É umas bênçãos que Deus jogou na terra que cai sobre quem? Cai sobre quem? Todos, chuva, sol e princípios. Por exemplo, esse princípio, vamos apertar esse botão. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem na terra. É assim que tem em Efésios capítulo 6. Então a Bíblia diz que quem honra o seu pai e a sua mãe, ele vai bem na terra. Isso é só para crente? Você está entendendo isso? Uma pessoa que não é crente, honra pai e mãe, ela apertou o botão, ela vai bem na terra. Você quer ver pior? Crente que não aperta esse botão. A pessoa é crente, nasceu de novo, vai ser salvo, mas tem raiva do pai, tem raiva da mãe. Olha para a vida dele. Que lasqueira. Olha para a vida dela, que lascada. Aí você olha para a vida de um crente, tudo arrebentado. Você olha para a vida de um cara que não é crente, tudo dando certo. Bingo! O cara daqui, mesmo sem ler Bíblia, está apertando os botões. E o daqui, na igreja todo domingo, quebrou os botões. Graça comum. Te dar um outro exemplo de graça comum. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Estou te dando exemplo. Outro botão. Quem for lá em Provérbios 11, 25 e apertar esse botão de generosidade, apertou. Aí ela é generosa, ela dá as coisas. Ela dá. A Bíblia diz que vai acontecer o que com ela? Prosperará. Precisa ser evangélico? Você está entendendo isso? Uma vez eu subi com a Janaína em Belo Horizonte, num prédio chiquérrimo lá, de um primo dela católico, que estava fazendo um churrasco.
porque ele resolveu fazer uma festa, porque ele fez uma cirurgia e não morreu. Os católicos são cheios de ideia boa. Essa de fazer festa é uma das melhores. Eles fazem festa para tudo. O cara foi internado, o médico falou que ele ia morrer, não morreu, católico, festa! E lembrou de mim, gosto dele mais ainda. Lembrou mais da Janaína, que é a prima dele. Quando nós chegamos depois do culto da manhã, cheguei lá quase umas 2 horas da tarde, então ele já estava lá desde as 10 horas. Ele já tinha bebido demais. Quando nós chegamos, ele estava no sinal, batendo o sino. Aí a Meire falou assim, é o fulano, todo mundo que chega, ele anuncia batendo o sino. Eu falei, Janaína, esse Pinho Céu é meio doido, esse Pinho Céu. Aí, quando eu cheguei, ele batendo, essa é minha prima Janaína, um sino pendurado no terraço do prédio. Esse é o marido dela, Fábio. O Fábio é pastor, mas não é ladrão não. Já estava no goró. Cheguei, a churrasqueira parada. Eu falei, Jana, vai conversando aí com o pessoal que eu vou botar os trem passar ali, senão nós não vamos comer nada. Aí eu peguei as carnes, estou lá colocando, aí ele veio, que isso, primo, você é convidado? Eu falei, não, vai receber seu povo aí que eu vou assar essas carnes aqui. Porque esse pessoal que bebe, você sabe que eles gostam mais de beber do que comer, né? E nós crentes, sabe que a gente gosta de comer mais do que beber, né? Então quando eu cheguei lá, vinha umas picanhas, tudo fechado. Eu falei, tá glória. É nós. Aí a Janaína começou a contar a história do nascimento da gêmea. Aí virou, conta, meu amor. Aí eu comecei a contar. Eu só contei coisa boa, de coisa que a gente ganhou, de provisão que Deus deu. Eu não contei nenhuma história ruim, apesar de ter a gravidez de risco que ela contou lá. Aí contei. Quando eu estou lá assando churrasco, chega um dos amigos dele, falou assim, eu procurei aqui do terraço, eu não vi nenhuma farmácia, eu não vi nenhum supermercado. Eu queria dar fralda descartável para suas gêmeas. Você aceita? Eu falei, é claro que eu aceito. Abre a sua mão. Ele colocou um passoco de nota de 50 na minha mão. Fechou a minha mão e falou assim, você me promete que você vai comprar tudo isso de fralda descartável? Eu falei, está prometido, Zé. Você não tem ideia o tanto que essas meninas enchem as fraldas. E ele estava alterado. Ele falou assim, eu moro no Rio de Janeiro, meu nome é fulano. Quando eu cheguei para o Rio de Janeiro, eu passei fome durante os primeiros meses. O dinheiro acabou. Mas desde a época que eu passava fome, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Isso é meu desde que eu nasci. O pouco que eu tenho, biscoito, eu comia uma parte e os meus amigos comiam quase o pacote inteiro. Hoje que eu sou dono da empresa de ar-condicionado, que o seu primo trabalha, eu continuo fazendo isso com as pessoas. Eu não te conheço. Queria te encher de fralda descartável, mas eu vou te dar dinheiro. Aí eu procurei uma caneta, voltei, me dá sua mão. Aí escrevi Provérbios 11, 25. E fechei. E falei assim, você apertou esse botão da Bíblia. Na Bíblia tem um botão que diz que a alma generosa prosperará. O olho dele encheu de lágrima. Falei, você apertou esse botão, continua apertando. E dei nele um abraço. Você entendeu? Aí você tem um monte de crente avarento. Vai olhar a vida dele. Olha, não dá nada certo. Não tem uma lojinha que ele abre que não quebra. Generosidade, hein? Vai lá. Generosidade com blusa, com tênis, com a vida. Não é só grana. Com mochila. Generosidade com vizinho, com vizinha. Não é difícil, não. Mas faz para você ver. Aperta o botão para você ver. Convicção é desse tipo de botão. Você aperta, você começa a ter uma vida mais bem-sucedida. O menino lá da faculdade. Aí você vira para o outro lado aqui e conversa aqui assim. E você? Tudo bem? Beleza? Está animado com o curso? Ah, não estou não, velho. Por que não? Ah, porque eu não queria fazer isso não. Não queria fazer? Mas por que você está aqui? Ah, porque eu fiz a prova do Enem, botei isso aqui de terceira opção, não passei nos outros dois, estou aqui.
Mas agora que você está aqui, você vai fazer? Ah, não sei não, vou ver qual é que é. Aqui tem chance de ter uma vida bem-sucedida? Essa historinha que eu estou pintando, ela acontece na vida, sim ou não? Você consegue perceber como que convicção faz toda a diferença? Numa distância curta, numa mesma sala, no mesmo curso, no mesmo lugar. Tem pessoas que têm o mesmo curso, a mesma formação superior, mas a vida é muito diferente. Chuta por quê? Porque um tem convicção daquilo. Eu já morei no interior, fui pastor, e interior é muito bacana, eu gostei muito, de verdade, muito, muito, muito. Foi para mim muita coisa muito diferente, porque eu morava em Belo Horizonte o tempo todo. Então, eu morei no interior, tinha um tal de anotar que eu achava extraordinário, que você não pagava nada. Não pagava assim, na hora que comprava, né? Aí você voltava lá depois e pagava. Então, eu achava aquilo sensacional, andava sem dinheiro, muitos anos atrás. Não tinha nem cartão de crédito ainda, não tinha Pix, não tinha nada, e você não precisava de dinheiro. Interior era bem abastecer o carro. Vai anotar, pastor? Vai anotar. Ia no açougue, vai anotar, pastor? Vai anotar. Vai anotar, vai anotar. A Janaína me ajudou a organizar, recebia todo dia 30, aí do dia 1º ao dia 5, eu saía passando nos lugares tudo e fechando as minhas notinhas lá. Aí você está passando assim, aí está o irmão lá jogando água dentro de uma loja. Irmão, alugou aí? Aluguei, pastor. Pedi conta. Cansei de trabalhar para os outros. Vou trabalhar para mim. Ou, quando a gente é pastor, a gente ouve isso, dá até um frio na espinha. Vai dar ruim. Em grande parte dos crentes dá ruim. Porque está fazendo um negócio assim da cabeça. Sabe o que tem de participação de Deus nisso? 0. Aí fui lá, pedi conta, 22 anos de cooperativa e tal. Peguei a grana, vou investir no comércio. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Na hora que eu inaugurar, eu chamo o senhor aqui para orar. Vai vender o quê, irmão? Sei ainda não, pastor. Estou olhando ainda. Como estou olhando ainda, irmão? Não, porque roupa tal, tem fecho no lugar tal. Pô, a gente já sabe que vai dar ruim. Tem crente que abre uns negócios com menos de 1 ano, ele está com dívida. Menos de 1 ano, ele come uma grana de acerto, está com dívida. Aí tem uns crentes que ainda falam assim, é o diabo. Não é o diabo, gente. O diabo faz muita coisa ruim, mas tem um monte de coisa que não é ele. O diabo, pastor, foi orgulho, foi inveja das pessoas. Pessoal que não paga. É você que não tem convicção. Não sabe o que é para fazer. E quando você não tiver convicção, a melhor coisa que você tem para fazer é não fazer nada. Espera um pouco mais. Sai tomando decisão, não. Sai resolvendo, não. Se estiver perdido, vai falar com o papai do céu. Vai perguntar para ele. Eu vivi uma situação há 20 anos atrás de um membro de nossa igreja que foi descoberto água mineral na terra dele. Ficou feliz demais. A gente foi para lá, orou, para lá. O tempo foi passando. Em nossa nação tem muita coisa que é burocrática demais, você não tem ideia. Em nossa nação tem muita coisa que faz muita gente desistir, você não tem ideia. E o nosso irmão estava quase desistindo, que já tinha passado alguns anos e ele já tinha gastado dinheiro demais. Aí uma vez ele me chamou lá para a gente orar de novo, lá na gruta onde nasce água.
Aí aquela cena, acho que ele nunca vai esquecer. Nós dois sentados no lugar que estava começando a ficar escuro, a aguinha passando. Ele chorou e falou assim: estou aqui para o senhor orar, porque eu não sei se eu continuo ou se eu paro. Já gastei tantos mil, já vendi tanto de boi, já vendi pedaço da minha terra. E parece que o negócio de legalização ainda não está perto de acontecer. Aí eu falei com ele assim: você tem convicção que é para parar? Ele disse não. Eu falei: então não mexe. Você não vai perguntar para mim, você vai perguntar para o Senhor se é para parar. E se o Senhor falar continua, continue. Mesmo que você vende mais pedaço da terra. Eu saí lá da cidade. O homem continuou, louvado seja o nome de Jesus. Eu passo férias em Valadares hoje. A água mineral dele está em todos os supermercados de Governador Valadares. Deve estar rico demais. A igreja lá deve ter dado uma levantada, aleluia. Que bom que ele não parou. Quando não souber, mexe não, tá? Conversa lá. Princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Qual que é o primeiro? Convicção. Vou acelerar um pouquinho também, que senão mata você, né? Segundo, versículo 3. Lê comigo o versículo 3, vamos ler junto? Lê comigo aí. Vamos? E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo o artifício. Gente, pensa, Deus encheu de inteligência. Pensa, Deus encheu de conhecimento. Vai pensando. Deus encheu de habilidade. Como é que fica uma pessoa assim? Imagina, eu enchi. Deus não fala assim, dei um pouco, ou dei. Enchi. Aí você pega a palavra enchi, coloca do lado inteligência e coloca do lado Deus encheu. Como é que fica um menino desse? Cheio de inteligência dada, cheio de conhecimento dado, cheio de habilidade dado. Qual é o nome desse princípio? Capacitação. Capacitação é princípio de Deus para uma vida bem. É uma parte meio que lógica da mensagem. Porque quem tem capacitação para fazer um muro tem mais chance de ter uma vida de pedreiro bem sucedida. Agora, quem não tem capacitação para fazer uma cerca, vai mexer com pedreiro, por quê? Pelo amor de Deus. Quem tem capacitação para pintar uma parede, para fazer uma textura, para fazer uma pátina, e faz uma obra de arte, tem mais chance de ter uma vida bem. Agora, quem pinta a parede e enche ela de bolha, vai continuar com o pintor, por quê? Só que de repente nós crentes não achamos que capacitação seja princípio de... Capacitação é coisa de Deus. Nós crentes às vezes erradamente achamos que Deus capacita, que Deus unge somente para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono, para ser equipe de louvor, para ser missionário. Deus capacita para ser professor de matemática. Deus capacita para ser mecânico. Deus capacita para ser pintor. Deus capacita para ser engenheiro. Deus capacita para ser Bezalel. Bezalel era profeta. Bezalel era sacerdote. Bezalel era o quê? Artesão. Artista plástico. A nossa geração de crente, nós precisamos conhecer pessoas capacitadas por Deus lá onde você está. Você vai ser a professora daquele colégio, aquela turma encapetada, endemoniada, satânica. Na hora que você entrar na sala, todo mundo vai ficar quieto.
Os professores tudo vão falar assim: o que você faz? Que só na sua sala os meninos ficam quietos. Você fala assim: ah, Deus resolveu fazer por mim. Você não tem ideia do que é ser uma pessoa capacitada por Deus. Ser cozinheira, para ser costureira, para ser boleira. O pessoal vai sair de Carangola e vir comprar bolo na sua mão aqui. Porque o bolo que você faz, eles vão ficar assim: qual o segredo? Conta o segredo. Conta! Só que não tem segredo. Tem Deus. Você dá a receita para a pessoa, ela vai lá e o bolo não fica nem metade do seu. Porque você tem um elemento sobrenatural sobre a sua vida. Ah, eu preciso de mais de Deus para ser pastor. Se Ele capacitar, eu estou feito. Você acha que eu não pego uns versículos desse aqui e fico jogando na cara de Deus, não? Deus amado, Bezalel, eu enchi de conhecimento, de inteligência, de habilidade para ser pastor. Por favor. Capacitação é princípio de Deus para uma vida bem. E pessoas, mesmo não sendo crentes e não sendo evangélicas, quando apertam esse botão, elas têm mais chances de ter uma vida bem sucedidas. Nós indicamos elas, e temos que indicar mesmo. É o melhor mecânico. É o que descobre qualquer defeito em qualquer carro. Aí você leva o seu carro na oficina de um cara que é crente, porque disseram que era crente. Aí ele já te atende cantando, te dá a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória. Aí você deixa o seu carro lá, você sai de lá, paga R$800 e o problema continua. Você volta lá, você indica ele para alguém, você contrata um moço para pintar a igreja, ele pinta a igreja cantando: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Ei, pastor Alexandre, bom dia, tá bom? Tá ficando bom aqui, aí pinta a parede. Na hora que termina, manchado de um lado, bolha no outro. Aí o pastor chama ele de novo para pintar? Nunca mais. Aí chama quem? Chama o João da Pinga. Aí chama o João da Pinga. O melhor pintor de Alta Caparaó. Só anda bêbado. Aí todo mundo indica o cara. Porque ele tem capacitação para fazer uma textura. Para fazer uma pátina. Para fazer mistura de cores. O cara é pintor em Alto Caparaó e mata pau como se fosse um pintor de capital. De saber de cores, de tendência. A tendência agora é a cor tal. Que o Senhor te ajude, me ajude também. Amém? E ajude os nossos filhos. Um terceiro princípio que está no texto, está no versículo 4. Lê comigo. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Vamos ler juntos? Para elaborar desenho, para trabalhar. Olhando para aquele versículo que eles projetaram lá para a gente ler, você consegue enxergar ali provisão? Olhando para ouro, prata e bronze, você consegue ver ali provisão? A provisão já estava lá no deserto. Eles estão no deserto. Deus quer que faz isso, quer que faz aquilo, quer que faz aquilo, quer que faz aquilo outro. Na hora que o Bezalel chega, Moisés fala assim: isso aqui é o ouro, esse aqui é a prata e esse aqui é o bronze. Só que eles não estão no Egito nem em Nova York, estão aonde? O nosso Deus é provedor. Você pode estar no deserto, Ele coloca na sua mão o ouro, a prata e o bronze. O Bezalel, isso aqui é para fazer arca de ouro, Não existia a possibilidade do Bezalel começar a fazer todos os artefatos de ouro que era para fazer e o ouro acabar. E o Bezalel ir lá no Moisés e falar assim: fala com Deus para mandar mais ouro, porque o ouro acabou. Não, Deus já tinha mandado o ouro correspondente à quantidade de coisas que ele ia fazer. O nosso Deus não falha. Mas se de repente o ouro acabasse, o problema estava no ouro, estava em Deus ou estava no Bezalel e na sua turma? No Bezalel e na sua turma. Aqui que está o pulo do gato que você e eu precisamos arrumar.
O que Deus coloca aí na nossa mão é suficiente. Se está acabando, é porque eu e você não sabemos apertar esse botão da provisão. Nós gastamos mais do que precisa, nós somos desorganizados, nós temos sérios problemas em administrar a grana da nossa casa. Aí, de repente, a gente encontra uma pessoa morando na mesma cidade que a gente mora, ganhando a mesma coisa que a gente ganha, e ela está muito na nossa frente. E agora? E para piorar, não é crente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que aqui é uma pessoa que sabe trabalhar esse princípio, provisão, mesmo não sendo crente. Então, provisão é um princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Você precisa trabalhar melhor este princípio. Você precisa, crente, nós temos que tomar cuidado com 3 coisas com relação à provisão. A linguagem de provisão na Bíblia é ouro, prata e bronze. Provisão tem essa linguagem na Bíblia. Ageu capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor. Provisão na Bíblia é muito aquele texto ali. Então, para nós crentes agora, a gente tem que tomar cuidado com fidelidade, que é a questão de dízimo e oferta. Nós pisamos no reino, não tem jeito. Conversa para crente agora, tá? Nós temos que tomar cuidado com fidelidade, pecado oculto. Quando o crente entra de pecar, a primeira coisa que rebenta na gente é dinheiro. Rebenta dinheiro. Então, fidelidade, questão de dízimo e oferta. Anda direitinho com Jesus, não entra em fuleiragem de pecado não, que vai virar um saquetel furado. E desorganização. Tem alguns de nós que estão fiel a dízimo e oferta há 200 anos, estamos andando em santidade, mas a gente é desorganizado demais. Desorganização arrebenta qualquer casa e qualquer salário. Pastor, se pelo menos ganhasse uns 7 mil, acho que eu resolvia. Deixa eu te falar uma coisa, quem é desorganizado, ele fica em dívida ganhando qualquer salário. Escuta. Não estou exagerando, escuta. Quem é desorganizado, se ganhar mais, ele vai ter uma dívida ainda maior, você acredita? Quem é desorganizado, se tem um salário de 3 mil, ele tem uma dívida X. Mas se de repente ele começar a ganhar 15 mil, a dívida dele vai passar de 40. Então não é a questão de quanto a gente ganha, é como a gente manuseia. Então pede a Deus graça para você organizar a sua casa. De vez em quando, nós pais e mães, temos que chamar todo mundo e conversar. Tenta de vez em quando colocar num papel quanto de dinheiro que entra na sua casa por mês. Isso é fundamental. A pessoa da sua casa tem que saber. Você que é pai, nós não podemos mais viver na época de ficar escondendo da família o tanto que a gente ganha. Isso não funciona mais. Chama todo mundo, senta e conversa. O papai, aqui nessa cidade de São Paulo, o salário, a gente sempre tem essa conversa nos lugares onde eu chego. Aí mostra o quanto que entra. Depois, a gente tem que mostrar para a nossa casa o quanto que sai. Essa é a parte mais difícil. Até você entrar no piloto automático, você vai gastar de 3 a 6 meses. O que é isso? Você podia, uma vez na sua vida, tentar anotar durante um mês tudo que você gasta na sua casa. Você devia tentar fazer essa experiência. Você vai pegar um papel, aí você vai falar assim, nesse mês nós vamos fazer compra de supermercado toda segunda-feira, para a gente ver qual que é a conta do supermercado. Porque se fizer compra segunda, quarta, sexta, segunda, não vai conseguir saber. Aí você localiza a compra de supermercado, uma vez por semana. Lá em casa esse negócio garrou tanto que a gente faz compra no supermercado uma vez por semana. É aquele valor de supermercado que a minha casa, com 6 pessoas, pode consumir dentro do salário que eu recebo. Todo mundo sabe. Tenta colocar a compra do supermercado, tenta colocar a conta de farmácia, de medicamento, não é muito difícil. Tenta colocar todas as despesas de água, luz, aluguel, se tiver, prestação de carro, tenta colocar tudo. A parte mais difícil de você colocar é uma das que mais endivida você. O maior vilão da casa é comida. E aqueles negocinhos que a gente fica pagando, 15, 7, 22, 15. Tenta um mês anotar esses negocinhos. Tenta. O celular pode te ajudar. Aí, de repente, você ouviu uma mensagem aqui, vou fazer, vou ver qual é que é.
Aí você fez. Leva uns 3 meses para o negócio entrar no piloto automático. Aí você vê que você tem um salário de 2.200 e está gastando 4.100 todo mês. Descobriu. Aí você viu que você tem um salário de 2.500 e está gastando 5.300 todo mês. Você viu que você tem um salário de 1.800 e está gastando 3.100 todo mês. Pergunta, pode continuar assim? De jeito nenhum. Aí você vai sentar diante de tudo que você gasta e vai começar a diminuir aqui, retirar ali e retirar assado. Nenhuma vida se sustenta gastando mais do que aquilo que a gente recebe. Lá em casa, o Senhor me deu graça dos meninos entenderem isso. Lá em casa, os meninos nunca dizem eu quero. Eles sempre dizem assim, pai, isso pode? Eu fico emocionado quando eles me perguntam uns negócios desses, grandão. No shopping, quando está chegando o aniversário, pai, no meu aniversário, eu queria um tênis da Adidas, que está custando 280. Nesse ano, pode? Cara, isso é sensacional. Porque tem que ser assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você entrar em dívida, quem vai te ajudar a pagar alguma coisa? A sua família vai. O pessoal da sua casa, seus filhos, seu marido, é ali que te ajuda, é ali que conversa, é ali que a gente diminui os gastos. Ah, mas essa geração de hoje, eles não aceitam. Se não aceita, a culpa é da senhora. A senhora é que criou essa encrenca. Não vem jogar hoje a culpa nos filhos, porque eles estão do jeitinho que a senhora deixou que eles ficassem. É da senhora e do senhor. Para de ficar jogando a culpa nessa geração, porque essa geração ficou do jeitinho que nós moldamos. Para de ficar elogiando a geração passada, porque você não conseguiu ser como seu pai e o seu avô foram. Se é para jogar a culpa em cima de alguém, a culpa é sua e minha, como mãe e pai mole, lesma. Já passou da hora. Esses meninos não nasceram assim. Eles ficaram assim porque vocês deixaram. E na geração passada foi diferente, porque a turma lá não deixava. Dada a bronca, vamos para frente. Que nós estamos tudo junto. Janaína é joia porque ela é mais brava que eu. Janaína, 22 horas. Cadê o celular, gente? O celular das nossas filhas gêmeas dorme no nosso quarto. Já que deu o celular, tem uns negócios que você tem que fazer. Ai, minha menina fica no celular o dia inteiro. Só que deixa. Minha menina dorme com o celular no quarto, dorme 3 horas da manhã. A senhora que deixou. A senhora que deixou. Para de jogar a culpa na menina. Não, pastor, não precisava falar assim também não. Eu já falei. Aí, pastor de fora é bom que a gente prega e vai embora. Vai embora. Amanhã vai embora. Amém. Um dia eu ouvi alguém dizendo o seguinte: filho é igual escultura. Nenhum artista vai dizer que a escultura ficou feia por culpa da escultura. É ele que fez com as suas mãos. O dia que eu ouvi isso, minha cabeça virou. O cara falou: filho é igual quadro. Ele fica do jeito que o pintor coloca. Se ficou feio, o pintor não pintou direito. O dia que eu ouvi o cara falando isso, onde eu estava sentado, eu falei: esse cara tem razão. E depois ele foi ilustrando as gerações passadas. Por que o filho pedia a bênção? Porque o avô exigia. O pai exigia. Aí nós falamos: não, os filhos hoje não pedem bênção. Você nunca exigiu. Você acha que nasce sabendo de pedir bênção? Agora diz para mim se os nossos avós não exigiam.
Diz para mim. Eu lembro eu chegando na casa deles em Resplendor, meu avô já falava assim, vai pedir bênção ao seu avô? Não, rapaz. Chegava, bênção, avô. E não pede não para você ver. Então eles ensinavam, exigiam, cobravam. Aí nós soltamos o menino e queremos que isso funcione. Gente, eu vou repetir, nós soltamos ladeira abaixo. Que Jesus ajude a gente, amém? E vocês aí que estão com os nenenzinhos pequenos aí, hein? Fique esperto aí. Se ficar feia a pintura, a culpa é sua. E da sua mulher que estava aqui, fala com ela aí. Aqui, provisão. Que o Senhor te ajude, amém? Melhora lá a questão da sua grana na sua casa. De vez em quando os meus filhos me abordam e falam assim, pai, com tanto que o senhor ganha, como é que a gente tem 2 carros? Pai, com tanto que o senhor ganha, como é que a gente conseguiu isso? Aí eu falo assim, Deus está cuidando e vocês estão me ajudando. Se não fosse vocês e a sua mãe, eu não ia conseguir. Se a sua mãe fosse uma gastadeira, o papai estava morto. Sua mãe é fera. Sua mãe mata pau. Sua mãe arrebenta. Aí os meninos, é mesmo. E as meninas falam assim, ela é brava, né, pai? As meninas, ela é brava, né, papai? Essa mãe é nota 10. Ela tem que ficar em cima de vocês aí. Provisão. Cuida melhor da sua grana e que o Senhor te ajude. Amém? Com o salário que você tem, seja ele qual for, que o Senhor te ajude. Vou tentar encerrar em 10 minutos. Quarto. Eu dei para ele companheiro, a Oliabe da tribo de Dan. Versículo 6. E a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Princípio de Deus para uma vida bem-sucedida. A gente já viu convicção, a gente já viu capacitação e a gente viu provisão. Aqui o quarto é associação. Associação é saber trabalhar em equipe. Associação é saber ser de grupo. Associação é saber relacionar com as pessoas, porque na vida a gente não consegue fazer nada sozinho. Nada. Tolice de quem diz, eu não preciso de ninguém. Como não precisa? Eu acordei numa pousada para eu tomar café. Eu precisava de um tanto de gente que acordou antes de mim. Como eu não preciso para eu abastecer o carro para voltar, eu preciso de alguém que vai estar lá com o posto aberto. A gente não faz nada sozinho na vida. E todos os seres humanos que apertam melhor esse botão de associação, eles têm mais chance de ter uma vida mais bem-sucedida. As pessoas que brigam demais, elas têm uma vida muito inferior. Que não dá certo com ninguém, que brigam em tudo quanto é repartição, fica o tempo todo saindo. E aqueles que se ajustam melhor às equipes são os que mais florescem. Isso na vida, escola, na área de saúde, meus enfermeiros, meus médicos, ministerialmente falando, os pastores que se isolam. Tem pastor que se isola em capital, gente. Isolar não é coisa de interior. Está lá no interior, está isolado. Não é isso. Não é o interior, é o cara. É o coração dele. Tem pastor isolado, sozinho, em capital. O que é isolado sozinho? Não senta com ninguém, não toma café com ninguém, não vai em congresso nenhum, não leva ninguém para pregar na sua igreja, não vai em igreja nenhuma pregar. Esse pastor tem uma chance muito menor de ter um ministério bem sucedido. E os caras que estão o tempo todo conversando com todo mundo, chegam num lugar, 20 conhece ele, porque ele vai no congresso sempre, senta na mesa com o pessoal, investe dinheiro para ir no congresso, põe a igreja dele para investir dinheiro para mandar ele naquele congresso uma vez por ano, ele tem mais chance de ter uma vida bem-sucedida, porque quando você relaciona com pessoas, você ouve ideias novas. Você ouve coisas boas que dão certo em outros lugares, que você só sabe, não porque você foi lá no lugar, mas porque você teve com a pessoa que mora lá. Relacionamento abre as portas. Relacionar bem com as pessoas me faz viver uma vida melhor em Alto Caparaó. Quando as pessoas falharem comigo, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que cuidar do tom da minha voz, porque eu vou precisar daquela pessoa de novo. Pessoal que me atende no hospital, pessoal que me atende, eu tenho que me relacionar melhor. Associação, viver em comunidade, é princípio de Deus para uma vida bem. Nas grandes cidades, aqueles condomínios de prédio, todo mundo que se relaciona melhor com as pessoas, ele tem mais chance de ter uma vida bem sucedida naquele prédio. Agora, o morador que briga com todo mundo, chuta como é que é a vida dele lá dentro.
Os irmãos estão entendendo isso? Pergunta, o Bezalel vai fazer tudo sozinho ou tem uma equipe para trabalhar com ele? Tem uma equipe para trabalhar com eles. Na vida é assim. De Deus já vem assim. O nosso Deus, misteriosamente, Ele é uma equipe. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. É algo que vem de Deus, saber relacionar com 3 pessoas na Trindade. Que o Senhor te ajude, amém? Se tiver difícil, pede ao Senhor para te habilitar. Se o seu temperamento é um pouco mais difícil para relacionar, pede a Deus para te ajudar, a te controlar. Ministério de igreja, equipe de louvor, departamento infantil. Uma pessoa chega no departamento infantil e fala assim: eu vim aqui ajudar, mas eu gosto de trabalhar sozinha. Obrigado, irmã, pode sentar lá dentro e vai lá para dentro. Porque se você pega alguém que gosta de trabalhar sozinho para colocar no ministério, esse ministério tem menos chance de dar certo. Eu quero trabalhar no ministério de acolhimento aqui da igreja, mas eu gosto de trabalhar sozinho. Obrigado, irmão. Pode ir lá para a Assembleia de Deus, Deus te abençoe. Pode ir lá para a Batista, porque não anda. Essa pessoa começa a brigar com todo mundo, começa a querer colocar as coisas do jeito dela, não aceita a opinião de ninguém. É horrível. Eu quero trabalhar na ornamentação da igreja, mas eu quero trabalhar sozinha. Agradece a irmã e não deixa trabalhar sozinha, senão vai dar problema. Nós precisamos de uma equipe de ornamentação. Nós precisamos de 3 donas, 4 donas, 5 pessoas, porque para dar certo, nós precisamos apertar o botão da associação. Todo aquele que fala que gosta de trabalhar sozinho, vai dar problema. Vai dar problema. Que o Senhor abençoe vocês aqui, amém? Aqui na questão da igreja e aqui no trabalho de vocês, onde vocês estão, pessoal aí da educação, pessoal aí da saúde, pessoal aí do artesanato, pessoal aí das oficinas mecânicas, pessoal aí dos pintores, pessoal aí da polícia militar, todo mundo, gente, geral. Aquele que sabe trabalhar em equipe tem mais chance de ter uma vida bem sucedida. Sim, senhor, vamos junto, o fulano vai com você, beleza? Vamos junto, vamos lá, conversar. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos começar, tem que relacionar, tem que conversar, tem que saber, às vezes, fazer a opinião dos outros 2 que venceram a minha. Eu estava pensando de um jeito, os outros 2 pensando do outro, nós somos 3, vamos fazer do jeito que os 2 pensaram. E eu tenho que ir de cara boa. Se der errado, eu tenho que falar assim: gente, da próxima vez nós vamos fazer do meu jeito, beleza? Beleza. Então, da próxima vez nós vamos fazer, porque os seus, eu tinha percebido que ia dar errado. Mas assim, eu falei, vocês são burros, sem assim. Eu vim aqui, fiz com vocês, na mês que vem a gente faz do outro jeito, beleza. Aí faz do outro jeito, deu certo, você tinha razão. Agora nós vamos fazer só desse jeito seu. É assim que funciona a vida, conversando, acertando, mas também, gente, nós não vamos acertar sempre, alô. Tem dia que nós vamos acertar e tem dia que nós vamos... Isso é a vida é ao vivo. A vida é ao vivo. Não é pedaço gravado que a gente dá pausa e volta e faz de novo. E a associação ajuda a gente muito, dá risada, pede perdão, abraça, você tinha razão, me perdoe, nós vamos conseguir, amém? Vamos encerrar, né? Já está bom. Tá bom, de noite eu falo menos, tá? 5 minutos menos. Aí... a gente encerra assim. Foram 5 princípios de Deus para uma vida bem-sucedida. Quais foram eles? Convicção, capacitação, provisão, associação e o mais poderoso, submissão. A gente vai orar junto aqui agora e encerrar. O que é submissão? Submissão é: eu estou debaixo da missão de alguém. Eu sou importante, eu sou competente, mas quem vai ficar mais famoso é o alguém, porque a missão é dele. Ele é o presidente, ele é o gerente, a vida está organizada assim. Submissão de uma corporação militar. Os cabos que foram lá, os soldados que foram, o negócio deu tudo certo. Aí na hora que a televisão vem para entrevistar, quem que vai dar a entrevista? O comandante. E o cara nem foi. O cara nem foi, ele só chamou o pessoal, analisou como que ia ser a operação, disse que ele ia ficar aqui no escritório, ouvindo eles foram, deu certo. Aí veio a televisão lá de Valadares. A televisão de Valadares veio que a operação foi um sucesso. Pegaram todo mundo. Tal. Quem que vai dar a entrevista? Isso é submissão.
O pessoal, o soldado e os cabos, não pode ficar assim, se a gente for lá, a gente dá tiro. E ele que dá tiro. A vida é assim. Aí nós precisamos saber trabalhar a submissão na questão da escola, do hospital, da polícia militar, da igreja. O Bezalel é um dos maiores exemplos bíblicos de submissão. Logo depois de Jesus, é claro. Jesus, submisso ao Pai, para a morte, para a cruz, para o sofrimento. Pastor, onde é que está a submissão aqui? Olha aí. Êxodo 31, 1. Disse mais o Senhor a Moisés. Vou dar marcha ré, tá? A gente vai encerrar aqui agora. Olha, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés. Virei a minha página, 22. Lê comigo? Disse mais o Senhor a Moisés. 17. Lê comigo? Disse mais o Senhor a Moisés. 11. Lê comigo? Disse mais. A missão é de quem? Do Bezalel ou de Moisés? A missão é de quem? A missão é de Moisés. Quem que fez? Moisés ou Bezalel? Quem ficou famoso? Mas quem fez? Isso é submissão. Sem confusão. Sem abaixo-assinado. Sem sair. Eu encerro para você ter uma dimensão dessa submissão. Já fechei a Bíblia, tá? Me permita parafrasear tudo o que aconteceu. Então eu vou colocar palavras da Bíblia com frases minhas, tá bom? Então aconteceu assim, Bezalel então chamou a Oliabe, a toda a equipe, e falou assim: gente, acabamos, sobe aqui, vamos fazer uma oração e agradecer ao Deus de Israel. Ficou lindo, vocês estão de parabéns. Dan, a Oliabe, ficou espetacular. Parabéns, pessoal, parabéns. Vamos orar? Ó Deus de Israel, obrigado porque tudo ficou maravilhoso. Abençoe agora o tempo de inauguração, nós te pedimos, amém. Fique aí que eu vou conversar com Moisés. Quando o Bezalel sai para ir conversar com Moisés, a Bíblia diz que Moisés está vindo em direção a Bezalel, porque Moisés já sabia que ele tinha acabado. Porque Moisés ele não era assim com Deus, não. Moisés era assim, ó. Aí Moisés, quando ele está saindo, Moisés chega e diz: Bezalel, o Senhor me disse que você acabou de fazer todas as coisas. A inauguração será agora. Veja como será a inauguração. As trombetas serão tocadas a rebate agora. Ouça. Tom, torom. Já estão tocando. Ouça. Tom, torom. Bezalel, toda a população de Israel virá até a porta da tenda. O Senhor disse para que eles fiquem na porta e vejam a inauguração. Ela vai acontecer da seguinte forma: eu vou fazer uma caminhada solitária, sozinho, até entrar pela porta do tabernáculo. E quando eu entrar, Deus disse que a sua glória vai se manifestar do céu sobre toda a tenda. E tudo que você fez deve ter ficado maravilhoso. Mas eu preciso te dizer como será daqui para frente. Você, Bezalel, nunca mais entrará na tenda do tabernáculo. Você, Bezalel, nunca mais poderá sequer ver as peças que você fez, nem você, nem Dan e nem nenhum de vocês, porque o Senhor disse que somente a tribo de Levi é quem vai entrar, montar, desmontar, ver e carregar. E você, Bezalel, você não é da tribo de Levi, você é da tribo de Judá. Você, a Oliabe, é da tribo de Dan. Vocês, os companheiros, também não são de Levi. Eu sou da tribo de Levi. Meu irmão Arão é da tribo de Levi. Minha irmã Miriam é da tribo de Levi. Por isso que nós vamos entrar. Você entendeu, Bezalel? Sim, senhor, Moisés. Me dá um abraço aqui. O que você fez deve ter ficado lindo. Aí o Moisés vai e entra, e o Bezalel nunca mais sequer vê
o que ele fez. Você entendeu o tamanho da submissão agora aqui? Diz para mim, não é grande? Fala se fosse outra pessoa no lugar aqui. Fala se fosse nós. Eu tenho a minha lista de gente que eu quero abraçar quando eu chegar no céu. Chuta se Bezalel não está. Bezalel é uma inspiração para a minha vida. De trabalhar sem fazer questão se vai colocar meu nome ou não, se vai ter uma placa ou não, se vão lembrar de mim ou não, se eu vou entrar ou não. E submissão é o princípio de Deus para uma vida bem, é um dos botões mais poderosos. Quanto mais você aperta a submissão, mais você fica parecido com o Filho do Homem. Se você for apertar o outro botão, o nome é rebeldia. Quanto mais se aperta a rebeldia, mais você se parece com Satanás. Em Samuel, a Bíblia chega a dizer que rebeldia é como feitiçaria. Então, submissão, hein? Aperta lá. Ah, mas não merece. Aperta lá. Ah, aperta. Aperta. Mesmo que você não aparece. Vamos encerrar pensando assim. Como é que tá os braços e os dedos de Bezalel, que mexeu naqueles negócios tudo lá? Tá bonitinho ou tá arranhado? Como é que tá os cotovelos, os antebraços e os dedos do Aholiabe e da turma que estava lá? Estava tudo lisinho ou estava tudo, talvez até cortado? E como é que está o bracinho do Moisés? Como é que está a mãozinha do Moisés? Lisinha. Nem um arranhãozinho. Quem ficou famoso? Moisés. Você acha que o Bezalel está achando ruim? Chegar lá no céu, se você for para lá, pergunta. Pergunta se ele ficou com complexo. Sensacional o Bezalel. Submissão. O Senhor te ajude, amém? Submissão aos pais. Submissão às autoridades constituídas. É princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Que Ele nos ajude, amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Acabou, graças a Deus, né? Deus do céu. Eu vim de longe, São Paulo, gente, São Paulo. A minha desculpa sempre é essa. Sempre essa, princesinha, sempre o pessoal que conhece. Se você quiser, nós vamos orar, se quiser, fiquem como você quiser. A gente vai orar, a gente vai falar os 5 princípios, depois nós vamos colocar a mão na cabeça, quem quiser, tá? A gente vai colocar assim, na hora que a gente estiver orando, se você estiver, assim, precisando muito de convicção, aí você fica alisando o dedão na sua cabeça, assim, que a gente vai falar assim, convicção, capacitação. Se você está precisando mais de capacitação, aí você fica com o dedo indicador, assim, fazendo assim. Se você estiver precisando de tudo, aí você faz assim, Você fica assim na sua cabeça, assim, vai ser, meu Deus, estou precisando disso tudo na minha vida. Pode usar as 2 mãos. Vamos lá, eu vou falar aqui, você fala comigo, e depois a gente ora, eu oro também. Eu vou colocar a minha mão esquerda na minha cabeça, porque eu sou canhoto, acredita num negócio desse? Canhoto com a mão e destro com o pé. E faço gol ainda, Robson, acredita? Faço gol. Vamos lá? Princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Fala comigo, quais são? Convicção, capacitação, provisão, associação e submissão. Senhor nosso Deus amado, nós nos reunimos hoje aqui em Alto Caparaó com os meus irmãos. E com esse tempo pós-pandemia, essa reunião está chegando em outros lugares. Outras pessoas estão assistindo agora e outras vão assistir depois. Seja ao vivo agora aqui, seja depois nas plataformas digitais gravadas dessa igreja, que o Teu Espírito Santo ainda assim possa abençoar as nossas vidas. Traga uma instrução boa para nós, porque o Senhor tem muito interesse em que a nossa história
possa ser arrumada. O diabo, o nosso inimigo, é que quer que a gente continue todo arrebentado. Mas o Senhor quer arrumar a gente para o Senhor se revelar mais através da gente. Como é que nós vamos anunciar o Senhor com uma vida toda destruída? Como é que nós vamos anunciar o Senhor com tudo dando errado na nossa história? O Senhor tem muito interesse em consertar. Então venha consertar muitos de nós no nome de Jesus. E muitos de nós, Senhor, que pela misericórdia do Senhor está andando bem até aqui, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a manter isso aí. Seja com a convicção que a gente vai continuar precisando, seja com a provisão, a associação, seja como for, pedimos que o Senhor abençoe, que não seja a nossa, mas a tua mão sobre a nossa cabeça, que não seja a nossa, mas que seja a tua mão sobre a nossa vida, trazendo estes princípios, para que a nossa história glorifique o teu nome na face da terra. Oramos juntos, no nome de Jesus, amém. Senta um pouquinho, só para o pastor falar para você aqui, o que vai acontecer, ó. Obrigado, pastorzão. Irmãos, você não perde hoje às 19h, está na agenda aí? Traga alguém da sua família, um amigo, funcionário, patrão, traz todo mundo, tá bom? Para o culto à noite. E 15 horas, a turma do louvor, às 15 em ponto, a turma do louvor, aqui o pastor vai ter uma palestra com vocês, tá bom? As duas equipes, às 15 horas. Jesus te abençoe. Até a noite.